Meu nome é Maria Aurelina de Carvalho. Eu nasci no sítio Mocó, região de Arapiraca, no dia 5/6 de 44. Era um sítio. Meu pai era agricultor. A gente ajudava na agricultura. Meu pai era José Barbosa de Almeida e a minha mãe era Aurelina Maria da Conceição. A minha mãe era realmente costureira e todo mundo saía para trabalhar e ela ia costurar. E eu era uma companheira dela de costura. É tanto que das filhas, só foi eu que aprendi a costurar, bordar, fazer tricô, fazer crochê, feito na mão, rechaulier feito na máquina, ponto cruz na mão, vagonete na mão. O tricô era na mão para fazer casaquinho de bebê, blusa, essas coisas. E costurar era geral. Naquela época não tinha muitas confecções prontas. Hoje não tem mais muita procura as costureiras, porque encontra com facilidade a roupa já pronta, por um preço muito bom. Eu mesmo medindo quanto tinha aqui, quanto tinha na cintura, quanto essa manga, se eu queria comprida, se eu queria aqui. Aí a primarada queria tudo daquilo, era tudo igual. O tecido comprava por metro, né, na loja. Era muito babado, muita roupa de babado para as crianças. E para as mocinhas, um vestido assim, mais ou menos no meio da perna, outras um vestido no joelho, enfim. Agora, por dentro, todo mundo, as meninas queria sair tudo bem armada, a saia bem armada. Aí fazia por dentro uma saia avulso. Aí quando ia, vamos para uma festa, vamos botar goma na saia de baixo. Aí botava uma goma bem dura, estendia em cima do arupemba para ela ficar bem armada, que era para vestir aquela saia por baixo do vestido e sair assim, toda arrumadona assim. Era desse jeito aí. A goma é a goma tapioca, bota numa vasilha com água e bota para ferver. Aí quando ela tá fria, aí bota a roupa dentro, tibuga dentro para ela ficar dura e pendura lá no varal para enxugar e depois passa ferro. O terno branco era uma moda, né, de usar terno branco. A minha mãe costurava só calça de homem, mas também não fazia o paletó não. Fazia só a calça e a camisa. Meu pai, a primeira coisa era tirar o leite do gado, que era assim, bem pertinho, o curral. Aí ele trazia o primeiro leite para a mamãe cozinhar, para a gente comer cuscuz com leite ralado, que era uma delícia, sabe? Aí era a primeira coisa. Aí depois que ele tomava café, ele ia para a roça com um monte de trabalhador. A gente só ia para a roça se fosse para plantar o feijão, que ele ia cavando os buraquinhos à frente, e a gente botando o feijão, cobrindo assim os caroços com o pé. Do mesmo jeito era o milho, a mandioca era uns pedacinhos de maniva, tudo era a gente plantar. Ele ia na frente cavando, e os trabalhadores, e por trás. E a gente, se precisasse de mais gente, ele chamava trabalhador, uma moça para ajudar. A gente não saía sem pedir, se saísse tinha hora para chegar. E outra coisa, do tempo do carro assim, se o papai estivesse na sala conversando, vamos dizer, com você, e nós chegasse aqui, passasse aqui, ele só fazia um olho feio, sabe? Aí a gente já sabia que ia levar um gato, uma cipózada quando a visita saísse. Era desse jeito. Só era bastava, mas a gente já sabia. Ninguém queria levar essa cipoada depois que a visita saísse. O papai está conversando, a mamãe dizia assim, seu pai está conversando na sala, viu? Cuidado. Aí a gente já não ia mais lá. Os filhos não eram rebeldes como os de hoje, não, que a gente fala. Com essa história de não bater mais, né? Os meninos que eram mais rebeldes, meus irmãos, às vezes apanhavam. Aí ele dava, vai dar 2, 3 lapadas, mas já tá bom. Aí pronto, ele parava. A nossa casa era grande, mas só tinha 3 quartos.
Aí o quarto era de casal, um do papai e mais da mamãe, e o outro era das meninas, que são os 4 irmãos. A nossa casa era com candeeiro. Por parte de mãe, Justino Florencio da Silva. A minha avó era um apelido, Dadinha. A casa dela tinha um alpendre grande na frente e o nosso passeio era pertinho, né? Nosso passeio dia de domingo era ir para a casa dela, tinha um pé de imbu enorme, aí se juntava a turma de neto para ir tirar imbu para comer com sal. Ela sempre tinha um docinho para nos dar, um biscoitinho que ela guardava numa mochila no quarto. Ela era maravilhosa, minha avó. Do papai só conhecia minha avó. O meu avô não conhecia, não. Era pular corda, pular avião, brincar de roda. Eram as bonecas de milho na roça nós ia buscar. As bonecas de milho, porque nós não era rica, naquele tempo uma boneca bonita era cara. Aí meu pai não podia nos dar. A gente juntava turma de prima de domingo para ir quebrar na roça as bonequinhas de milho, as que tivesse o cabelo mais bonito, que tivesse amarelo, que tivesse rosa, aí a gente quebrava e ia brincar de casinha, fazer feijoada de boneca, e essas besteiradas assim. Era só brincando, botar água, botar areia para dizer que era isso, que era aquilo, enfim. Água de açude carregando em um balde na cabeça. Levava uma trouxa de roupa, aí tinha umas pedras lá, a minha mãe saboava, estendia tudo, aí quando estava enxuta ia recolher e trazia para casa. Era ferro de brasa, era do carvão. Tinha esse açúcar que a gente usa hoje, mas tinha o açúcar de torrão. Do jeito que ele vinha da usina, gostoso, a gente comia tanto pedaço de açúcar, que às vezes de lá da usina, ele vinha tão gostoso que vinha derrubando aquele mel, sabe? Aí a gente tirava muito aquele mel para comer. Mas tinha também açúcar branco. Café era torrada, minha mãe quem torrava num prato assim que não tinha quase panela de alumínio, eram os pratos de barro. Aí ela torrava, mexendo, botava açúcar, ele ficava um grudo que só um quebra-queixo. Aí ela sabia a hora de tirar. Aí quando ela tirava, ela botava assim em cima da pia, ele ficava ao redor, e quando estava frio, aí ela ia pisar no pilão. Um pilão grande assim. Aí pisava, até quando ele virava pó. Eu estudei o fundamental no sítio. O sítio era uma escola normal, professorinha. Só me lembro de uma prima minha, Noêmia Barbosa. Aí quando foi para eu fazer o médio, eu vim. Estudei o Adriano Jorge. Quem tinha possibilidade de mandar os filhos para a cidade, mandava. Eu tinha um irmão que morava bem nessa casa desses dentistas, juveniano. Aí eu fui pro Adriano Jorge, gostei demais, ainda hoje tenho saudade do Adriano Jorge. Eu era a melhor aluna da sala. O Adriano Jorge estudava pela manhã, adorava. Eu só sei que eu era muito inteligente. Naquela época, tinha aquela história de chamar os alunos para ver quem era o melhor de matemática, sabe? A diretora era a dona Bezinha Cola. Aí ela sempre na hora de fazer essas argumentação, aí ela chamava um monte de aluno para ver quem era o melhor. Aí ela chamava os outros meninos, o menino ficava tudo gaguejando, não sabia dizer. Aí ela me chamava, já sabia que eu era top em matemática. Aí ela me chamava para eu responder, somar, diminuir, multiplicar, tudo. E eu respondia na ponta da língua. Aí ela dizia assim, tá vendo, caboclo de burro?
A Maria, que me chamava Maria, a Maria Barbosa, naquela época me chamava Maria Barbosa, mas meu nome é Maria Aurelina. Aí ela responde tudo, e vocês, porque não estuda como ela. Ela era topada. Aí depois do Adriano Jorge, ela foi estudando em São Francisco, para fazer o médio. Eu morava aqui e ele morava onde tem aquela clínica do doutor Adorno, ele morava ali. Não tinha nem 16 anos direito. E eu saía daqui e ele tinha uma borracharia ali, nessa rua Lúcio Roberto. Eu me arrumava cedo, almoçava cedo e me arrumava para quando ele passasse eu já ia com ele conversando, aí ele ia me levar de São Francisco. Aí isso deu uma polêmica tão grande no mundo. Aí pronto, depois umas amigas fuxiqueiras foram dizer à mamãe que eu estava namorando. Ah, Maria, namorada naquele tempo. Aí a minha mãe me tirou do São Francisco, porque se eu queria namorar, não queria estudar. A diretora pelejou. A diretora era a irmã Diva, uma freira. Era colégio de freira, né? Aí, dona Aurelina, não faça negócio desse. Essa menina é uma criança, esse namoro depois vai acabar. Aí ela, não vai não, ela vai sair e eu vou levar ela pro sítio. Aí ela me levou de volta pro Mocó. Aí com 8 dias ele foi me pedir casamento lá. Aí o papai disse que ele era muito atrevido. Tanta coisa o papai disse. Aí eu disse, eu não quero nem saber, eu só sei que eu vim pedir a Mariinha em casamento. Eu tinha um irmão que era nosso cúmplice, que estudava no Instituto São Luís, ele que levava e trazia os bilhetes, se a mamãe soubesse, Maria. Aí ele foi me pedir casamento e meu pai perguntou se ele já tinha casa. Aí ele disse assim, olha, seu Zezé. Era José Barbosa, mas chamava Zezé. Aí ele disse assim, olha, seu Zezé, veja bem, eu não tenho uma casa ainda. Eu com 15, quase 16 anos, e ele com 21. Eu não tenho uma casa ainda, porque uma casa aqui na cidade não é como no sítio, que no sítio faz um grajeal de madeira e bota uns barros lá e fica uma casa. Mas eu prometo ao senhor que um dia eu vou dar uma casa muito boa à sua filha. Aí assim foi feito. A gente casou no dia 31 de dezembro de 1960, na igreja ali do Comércio, no Sacramento. É o Padre Epitácio. Na primeira casa a moda era aquela. Meia dúzia de cadeiras na sala, né? Aquelas cadeirinhas. Uma mesa, a cama de casal, a cômoda para botar a roupa a mamãe me deu e fogão de carvão, que naquele tempo só quem tinha de gás era rico. A gente não tinha as coisas. Aí pronto, eu fui costurar. Meu irmão, esse Juviniano, ele foi padrinho em meu casamento. Aí ele sabia que eu era muito inteligente, ele me deu de presente uma máquina de costura. Aí eu fui costurar, bordar. Aí meu marido foi trabalhar de táxi, já não era mais na borracharia. Meu irmão, esse Juviniano, era uma pessoa muito bem de vida. Ele tinha uma frota de táxi. Aí ele deu um táxi para meu marido trabalhar. Aí ele foi trabalhar de taxista, ele saía cedo e chegava tarde, às vezes quando viajava para fora. E eu em casa costurando. Ele trabalhando e eu também. Aí a gente juntou dinheiro e comprou uma casinha velha na rua São Vicente. Daquela casinha que tem as duas portinhas, um pedaço que fecha e o outro fica aberto. Eu nunca morei distante da cidade, sempre morei no centro. Morei na Curitiba, morei na São Vicente, que não é uma rua boa, mas é uma ruazinha muito tranquila. Foi essa primeira casinha que a gente comprou. Aí depois meu marido resolveu para a gente botar um armarinho. Armarinho é acessório de costura. Aí a gente botou no comércio, ali na Rua do Peixe. Era cheio de casa, mas não era muito bom, porque ali era a Feira do Peixe. Era um fedor tão grande assim, depois que terminava a feira. Uma loja vendeu um par de colchete, vendeu uma agulha. Ninguém mais tem a coragem que eu e meu marido teve de começar do zero. Na semana eu costurava as roupinhas de bebê e no domingo eu bordava as roupinhas de bebê.
Aí, além das outras coisas, de colchete, linha, não sei o quê, eu fazia um monte de roupinha de bebê. Na segunda-feira eu vendia tudo. E assim, a gente foi aumentando as coisas, comprando outras coisas para vender, além só das coisinhas miúdas. E depois, daquela ali, a gente já passou por uma casa maior, mais na frente, em frente à Caixa Econômica. Depois dessa casinha dos conchetes, das coisas, mais na frente. Aí eu tinha uma senhora, que Deus a tem, aquilo ali foi um anjo do Senhor. A filha dela queria vender uma casa do lado de cima. Aí ela disse assim, ô Marinha, a Cleonice, que era a filha, a Cleonice vai vender aquela casa ali, que ela vai embora para Maceió. Por que você não compra? Eu disse, mas Dona Cecília, o nome dela. Dona Cecília, não posso não, minha irmã, não tenho esse dinheiro não. Aí ela disse assim, mas eu vou falar com ela para ela vender a você dividida. Aí assim foi feito. Aí eu comprei a casa. Aí a casa as casas daquele lado era tudo lá em cima, alta, sabe? Aí meu marido baixou uma parte, aí fez a Rainha da Moda. Aí a gente passou, e mais atrás era enorme. Uma casa antiga, mas enorme, tinha banheiro bom naquela época, dentro de casa. Chegou um ponto que a gente construiu uma casa muito boa lá nos fundos da faculdade, ainda hoje tem essa casa lá, muito boa. Aí ele demoliu tudo e fez tudo loja. O nome do primeiro é Josevaldo, o nome da segunda filha é Clédia, da terceira filha é Claudimeire, da quarta filha é Cátia Silene, que é essa daí, da quinta filha, Claudineide, e a última, Claudenise. E o mais novo, Josival, filho. Tive partos normais, muito fácil em casa. Depois que a gente foi adquirindo mais, vamos dizer, recursos, né? Aí pronto, aí meu marido não quis mais que eu tivesse em casa. Aí eu ia passar, o doutor Judá me acompanhava na gravidez e quando chegava o tempo de ir, eu ia e ganhava lá, na Senhora de Fátima. O meu filho mais velho foi a avó dele. A minha filha Clédia, que é aquela morena ali, foi uma tia. A Cátia foi uma tia. A Nise foi eu mesma, que é Claudenise. Foi eu que escolhi. E a Claudimira, que é essa morena, também foi eu que escolhi. E Josival Inácio de Carvalho Filho fui eu. O comerciante era alvorada, era o seu Gilson, que já faleceu. E a esposa dele está em Maceió com outra loja. Era o seu Zezé, da Casa da Russa, que era dono Ainda tem a Casa da Russa lá da esquina. E tinha os outros comerciantes, seu Luiz Pereira, seu Francisco Pereira, Manuel José, era tanta gente. O 11 de abril já era para cá, né? Aqui da Rua 30. Tinha energia já tinha energia. Agora, a energia, o Valdomiro pagava 10 horas da noite. A gente ficava com dinheiro. Feira enorme. Era um movimento brabo que tinha. Aí foi por isso que a gente cresceu mais no comércio, sabe? Porque era um movimento do povo do sítio, vinha todo dia de feira. Começou a negociar e a gente começou a melhorar. Era muito calmo, agora também Arapiraca não era grande desse jeito não. Arapiraca era pequenininha. Começava para lá do Alto do Cruzeiro, que chama Alto dos Gomes, que é a Rua da Alegria. E por ali, para o Campo do Asa também, era rua só da linha para cá, sabe? Andei pouco, mas andei. Eu andei daqui para Palmeira do Zinho, que a mamãe tinha um parente lá. Eu fui daqui
para lá, para Palmeira, para casa desse, mais ela, para esse parente lá de Palmeira. Também só foi a viagem que eu fiz de trem. Morava no centro, aí eu arrumava a criançada todinha para toda tarde, aprontava e eles iam para festa, para eu botar para correr nos cavalinhos, na roda gigante, em tudo. Na frente da minha casa era cheio de brinquedo, aí as meninas ficavam dando água aos trabalhadores e eles davam não sei quantos ingressos para elas andarem de graça, aí elas adoravam. Tinha pastoreio atrás da igreja. Aquele tempo era animado, o comércio ficava cheio de os parques de diversão, quando era 4 horas da tarde, tava com aquele som ligado, botava aquela música, era aquela animação. Aí começava a chegar a gente, lotava para as mães com os filhos para botar para andar nos brinquedos, né? Tudo de roupa nova. A gente dava 2, 3 viagens para Fortaleza para comprar roupa de criança e vendia tudo nessa época de final de ano e para a festa de janeiro. O Jaba foi um grande locutor, ele era muito de... Quem tinha uma festa para fazer, os políticos para fazer as propagandas, nas épocas que tinha aqueles carros de som para fazer as propagandas, fazia muito com os Jabas. E o Zé de Sá tinha os alto-falantes aí que já tem... Hoje eu não sei se tem a casa dele ali, eu acho que as moças venderam, que eram os irmãos. Ali tinha um som que abria assim a boca da noite para botar aquelas músicas românticas, até os namorados mandavam botar as músicas e oferecer às namoradas, era assim, até umas horas da noite, sabe? Frequentou o clube de fumicultores, frequentou o GC Clube, que era aquele lá do Claudenor, né, naquele tempo. E a gente brincou muito de carnaval, que se uma festa que eu gostava era carnaval. A gente amanhecia o dia. Aí vinha para casa e de tarde levava a criançada, tudinho. Era até mais cedo o dia. Tinha bloco de rua, mas nunca saía em bloco de rua. Mas era muito bonito os blocos. A Marque da Silva era o ponto das pessoas se encontrando à noite. Tendo festa ou não tendo festa. Se encontravam os amigos. Era mais as pessoas de idade, os homens, para conversar, trocar ideia do que aconteceu e essas coisas todas. Sabe? A Pinguim era famosona. Cinema eu teria não. Fui onde eu casadinha de novo, todo final de semana tinha pro cinema. Era tempo da riqueza. Que depois do que acabou o fumo praticamente, que hoje pouca gente planta, né? Minha sogra pegava para destralar. Rosalva Cecília de Carvalho. Ela pegava um monte, que passava aqueles homens com as caminhonetas cheias e saía deixando nas casas. Aí ela pegava um monte, vixe, a meninada que era neta adorava para ir destralar aquele fumo. Aí vovó deixa eu fazer, aí a meninada tudo ajudava ela. O meu sogro era Antônio Inácio de Carvalho. O povo vinha, não sei quantas léguas, quando sabia que ele estava na cidade, aí o povo vinha demais, sabe? Aí era bom, muito bom. A minha religião é católica, é a mesma, eu vou morrer nela. Ele adoeceu do coração, aí se operou no coração. Quando a pessoa se opera do coração, o médico aposenta por invalidez. Aí foi quando ele disse que não queria mais negociar. Aí deu baixa na inscrição dele. Aí a gente veio, alugou lá e veio para essa casa daí de frente. Tem a gráfica que é alugada, que é da gente também. Aí eu fiquei sem fazer nada, mas eu desde novo acostumado a fazer alguma coisa, fiquei meio perdida. Aí eu disse assim, ô Josué, quero ficar sem fazer nada não, quero que você bote uma loja pequena para mim de artesanato. Ele era uma pessoa assim, não era porque era meu marido não. Tudo que eu pedi ele fazia, nunca me deu não.
É tanto que morreu agora com 64 anos de nós casados. Ele nunca aprendeu a me dar não, sempre ele me dava sim. E aí ele botou a loja de artesanato e até hoje é Renascença, a loja da rede. Vende cama, mesa, banho, rede, tapete e bordados. Eu durmo cedo, mais tarde que eu durmo é 9 horas, mas o meu costume é de 8. Aí 8 horas eu já tenho tomado café, tenho assistido a novela que eu gosto e aí vou dormir. Acordo 7 horas, 7h30. Quando meu marido era vivo, só faz 1 ano e pouco que ele faleceu. Não era que ele quisesse que eu me levantasse cedo, mas ele era tão ativo no mundo. Essa varanda aqui era cheia de passarinho. Aí ele se levantava cedo para cuidar desses passarinhos. E só aquele movimento, bate de uma coisa, bate de outra, aí terminava me levantando. Aí pronto. Quando eu me levantava, ele tinha feito o café, eu já deixava pronto o que a gente ia comer. Aí eu dizia assim, ó Josué, quando você se levantar, meu filho, você toma com o seu café, não espere por mim não. Aí eu dizia, não, só tomo com você. Eu não tenho nada a realizar mais porque eu perdi o meu marido. Na realidade, não é demagogia minha, eu já era uma pessoa realizada. Hoje eu digo que eu não sou mais porque eu perdi o meu marido, eu perdi a minha pareia, que eu estou conversando aqui, mas é uma falta terrível, perdi um pedaço de mim, entendeu? Porque 64 anos de convivência, nós nunca se separou, é por demais. A gente conversa porque Deus é grandioso e Ele está me dando essa força. Eu tenho uma casa na Lagoa do Pó há mais de 30 anos. Quando o meu marido comprou o lote, foram 2 lotes. Aí ele construiu para nós em 14 metros, que é uma casa grande, rodeada de alpendre. Aí eu vou passar o carnaval lá. E vou ficar para passar uns 8 dias, se Deus quiser. A gente viajava muito, nós dois. Sempre viajamos. Se fosse uma viagem até uns 700 quilômetros, a gente ia de carro. Se não fosse, a gente ia de avião. Tenho 11 netos maravilhosos. Tenho 4 netas médicas e um neto médico, que são a primeira geração. Tenho 2 bisnetos. Eles me adoram, como diz a senhora. A gente está criando os netos, os filhos estão criando os netos como a gente criou eles, amando todo mundo. E menino sem mau costume, menino que só quer viver no meio da rua. A gente criou os filhos assim e eles estão criando os netos do mesmo jeito. Sem família, não somos ninguém. E principalmente uma família que ninguém mexe com ninguém, que todos sentem. Vivam hoje. Não deixe nada para amanhã, se puder. Porque você viu o que aconteceu com seu pai. Eu acho que a gente ainda passeou muito, a gente ainda fez muita coisa junto, mas a gente deveria ter feito mais. É esse o conselho que eu dou. Porque ninguém é eterno. Meu marido morreu de um acidente, saiu de casa depois de meio-dia, porque ele era aquele homem que não era para faltar nada em casa. Na hora, a gente foi almoçar e ele era aquele ajudante da frente de tudo, que ele não queria que eu fizesse nada. Ele foi na vazia da farinha e despejou a última farinha no farinheiro. Ele disse, eita Marinha, acabou a farinha. Eu disse, oxe, não tem problema, amanhã você vai comprar. Pois ele almoçou e foi-se embora comprar farinha. Morreu com uma sacola de farinha na mão. Aí não é imprevisível um negócio desse? Foi para o mercado comprar farinha sem necessidade e quando voltou foi atropelado ali, nesse cruzamento ali, pelo uma moto e foi fatal, que quebrou o fêmur. Quem quebra o fêmur tem hemorragia interna. Ele dizia que a gente andava e quando a gente chegava aí tinha vontade de voltar para casa. Aí ele dizia que Arapiraca era doce para ele, não tinha vontade nunca de sair. Queria muito viajar, mas voltar para casa. Arapiraca significa tudo. Que a gente começou do nada e graças a Deus, com o meu trabalho e com o dele, a gente adquiriu muita coisa. O Ricardo esteve aqui domingo.
Ele esteve aqui domingo à noite. O Ricardo é muito amigo de um genro meu. Foram criados ali no Alto Cruzeiro, eles brincando na rua. Ele chama até o meu genro, que é uma pessoa... Ele foi gerente da Caixa há muito tempo. Se afastou por um motivo de saúde do olho. E são muito amigos desde criança, brincavam junto ali no Alto Cruzeiro. Ele chama até Clebinho com ele, o nome dele é Clebinho. Aí ele esteve aqui e aconteceu do Clebinho estar aqui. Ixi, Maria, ele teve uma alegria danada. Aí ele disse que vinha. Achei bom, agora que eu não sou pessoa de... Ninguém sabe da nossa história, só quem vê, porque depois que o meu marido morreu, eu sabia que a gente era muito conhecido, mas não tanto. Mas depois que meu marido morreu, ainda hoje chega gente, já fez um ano em novembro. Ainda hoje chega gente para me abraçar e fazer eu chorar, para lembrar a pessoa que ele era. Eu tenho meu filho mais novo, sabe? Esse que é médico agora. Aí ele ainda chora. Dizendo que o homem que ele é hoje, ele só é o homem que ele é hoje, graças ao ensinamento simples que o pai dele deu. Agradeço a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, pelo privilégio de ter os filhos e os netos que ele me deu. Só ele poderia me dar essa graça. Para quem veio me entrevistar, eu desejo tudo de bom, que Deus abençoe, tenham muita saúde, muita paz e muita tranquilidade junto com a família.